A mítica cidade perdida de Eldorado, enraizada na cultura indígena durante a colonização da América, alimentou a imaginação de exploradores europeus por séculos. A lenda descrevia uma cidade feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas e liderada por um príncipe com o corpo dourado. No entanto, pesquisas revelam que Eldorado pode ter sido mais do que uma simples cidade perdida. Os arqueólogos sugerem que a busca incessante por essa cidade de ouro na selva amazônica pode ter sido, na verdade, uma busca por uma pessoa mitificada. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Durante uma de suas expedições pelo Novo Mundo, o espanhol Gonzalo Jiménez de Quesada encontrou-se com o povo muisca no coração da selva amazônica. Ele não sabia que seria o responsável por criar a lenda de Eldorado e uma corrida do ouro que duraria por séculos. O ano era 1532 e pouco ainda se sabia sobre as riquezas, perigos e mistérios que viviam nas sombras da enorme floresta tropical. Quesada falou em seus relatos de viagem sobre um rei tão rico, mas tão rico, que cobriria todo o seu corpo com ouro e de uma canoa jogava pedras preciosas em um lago como oferenda aos deuses. Naquela época, já não era segredo para ninguém do outro lado do Atlântico as quantidades absurdas de ouro, prata, esmeralda e outras pedras encontradas nas colônias americanas. E a ideia de um soberano detentor de tanta riqueza logo atiçou a ganância e a imaginação dos espanhóis. Imaginação que era alimentada por mais e mais relatos que chegavam dos exploradores na América do Sul. A cada contato com os indígenas, pipocavam narrativas que sustentavam a existência de um lugar de fortuna extraordinária perdido no meio da floresta. Algumas vezes, essas histórias contadas pelos indígenas tinham o objetivo de agradar os conquistadores ou conseguir apoio em guerras entre as tribos. Foi o que ocorreu com Sebastián de Belalcázar, que em 1535, após dominar o último enclave inca, escutou de um nativo a confirmação da existência do rico reino, na tentativa de convencer o comandante a apoiar o seu povo em uma guerra contra os muiscas. Havia quem falasse que o ouro brotava da terra como plantas, tão abundante quanto os peixes nos rios, o suficiente para erguer uma cidade inteira construída com metal e decorada com as mais diversas pedras preciosas. Uma riqueza sem tamanho, oculta entre a densa vegetação da selva amazônica. Por séculos, Eldorado foi a motivação que levou centenas de exploradores a desbravar o território sul-americano em busca da fama e fortuna que conseguiriam ao encontrá-la. A cada nova expedição, uma nova provável localização era apontada. O que começou na Amazônia colombiana cruzou fronteiras e se estendeu para o Equador e Peru, e depois, cada vez mais ao leste, uma Venezuela, Brasil e Guianas. Houve até mesmo quem apontasse o deserto de Sonora no México como a verdadeira localização de Eldorado, mas a cidade sempre acabava por virar fumaça nas mãos dos conquistadores. A lenda de Eldorado é a exemplificação do gigantesco choque de culturas desencadeado pela chegada dos europeus às Américas. De um lado, a sede pelo ouro, a urgência em explorar economicamente um novo território e de se apropriar de qualquer tipo de riqueza que pudesse se encontrar por aqui. E do outro, civilizações com valores, costumes e simbolismos diferentes.
Para os povos originários da América Latina, metais e pedras preciosas não tinham valor econômico, apenas ritualísticos. Eles eram usados em decorações de templos, palácios, tumbas e na confecção de utensílios, e é claro, em forma de oferenda aos deuses. A economia era movida pela troca e, em algumas situações, diferentes materiais, como por exemplo, o tecido de algodão, cacau e o milho. Eles faziam um papel parecido com a moeda, calibrando o valor das mercadorias. E o que o comandante Quesada viu em 1531 provavelmente não foi uma demonstração de riqueza, como ele pode ter interpretado, mas sim um ritual tradicional entre os muiscas, uma população que habitava o altiplano colombiano desde 800 d.C. e que chegou a ser a terceira mais populosa do continente, depois dos astecas e dos incas, mas desapareceu no século XVIII como consequência da colonização. Na época, eles coroavam seus governantes, cobrindo-os com resina e depois com pó de ouro, e os enviava para o centro de uma lagoa em uma jangada, de onde eles faziam oferendas aos deuses, para pedir um bom e próspero reinado. Muitos acreditam que essa lagoa seja a Lagoa de Guativata, localizada no município com o mesmo nome a 75 quilômetros de Bogotá. No século XVI, os espanhóis chegaram a encontrar e até mesmo a tentar drenar a lagoa, na tentativa de alcançar as riquezas que estariam depositadas ali. De fato, algumas joias e pedras preciosas foram recuperadas das margens, mas naquela época eles não conseguiram chegar ao fundo. E mesmo depois disso, a busca por Eldorado prosseguiu. De acordo com o arqueólogo José Oliver, em uma palestra em uma universidade de Londres, a lenda de Eldorado perdurou por tanto tempo porque havia o desejo de que a história fosse real. Hoje, os estudiosos aceitam que Eldorado nunca existiu como um lugar, mas sim como uma pessoa, o rei dos muiscas. Duas pequenas esculturas de ouro que representavam um ritual foram encontradas por arqueólogos nos séculos XIX e XX. A primeira desapareceu em um incêndio que atingiu o navio que a levava para a Europa. A segunda está exposta no Museu do Ouro em Bogotá, ao lado de dezenas de peças esculpidas pelos muiscas, que, de acordo com os pesquisadores do próprio museu, tinham técnicas únicas de manejo do metal, diferentes de tudo que os europeus conheciam, e uma produção excepcional de ouro na chegada dos espanhóis. Essas habilidades acabaram tornando eles altamente visados pelos conquistadores, e tudo o que os muiscas queriam era agradar aos seus deuses. Bom, a ambição por riqueza levou muitos aventureiros à região amazônica em busca de Eldorado, resultando em expedições perigosas e por muitas vezes fatais. A verdadeira cidade de ouro pode não ter sido construída com metais preciosos, mas sim ser o reflexo da riqueza cultural e espiritual das civilizações indígenas. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal.